o que a gente vai ver hoje? Semelhança de triângulos, tá? Existem vários casos de semelhança. Hoje a gente vai começar estudando um caso. Bom, quando que você se depara com semelhança, velho? Você já tirou uma foto, né, no seu celular várias vezes, muito provavelmente. E muito provavelmente você estava no meio de um grupo. Aí pra você saber se você estava bem na foto, o que você fez? Você pegou seus dois dedinhos, foi lá na foto e ampliou até aparecer o seu carão, né não? Na foto, aí você viu, porra, tô bonito, dá pra postar. Você falou assim, nossa, aí de olho fechado, não vai rolar de postar, beleza? Repara que você tinha uma imagem pequenininha e uma imagem grandona, da mesma foto, que foram mantidas as mesmas proporções. Ou seja, a imagem grandona é a ampliação da imagem pequenininha. A gente pegou aquela imagem pequenininha, multiplicou todas as dimensões dela por um número maior que 1 até obter aquela imagem ampliada. Aquelas duas figuras ali, tanto a fotinha pequena que estava lá no início, antes de você ampliar, quanto a foto resultante da ampliação que você conseguiu afastando os dedos da tela do celular, são duas imagens semelhantes. E aqui a gente trata disso, da semelhança entre duas figuras. No caso, triângulos, tá? Como que a gente identifica que dois triângulos são semelhantes? Igual aquelas imagens que a gente tinha lá, a pequenininha e a grandona. Primeiro caso, quando a gente identifica nos dois triângulos, dois ângulos iguais, tá? Se eu achar dois ângulos comuns a dois triângulos que aparentemente seriam diferentes, esses triângulos são semelhantes, ou seja, um triângulo é a ampliação do outro. Tranquilo até aqui? Sim? Beleza. Bom, como que eu faço a identificação da semelhança? Primeiro, eu olho um triângulo. Achei um ângulo de nome alfa. No segundo triângulo tem um ângulo alfa, então a gente tem um ângulo comum. No primeiro triângulo eu olho para ele, tem um ângulo beta. No segundo triângulo também tem um ângulo beta, dois ângulos comuns. Nem preciso olhar o terceiro ângulo que eu já posso afirmar que ele é igual, tá bom? E daqui eu já sei que o segundo triângulo, ele vai ser a ampliação ou a redução do primeiro triângulo. Quando dois triângulos são semelhantes, a razão, ou seja, a divisão entre os lados opostos ao mesmo ângulo é uma constante. Como? Exemplo. Está vendo o ângulo alfa aqui? O lado oposto ao ângulo alfa é o A. Se eu dividir o A pelo mesmo lado oposto ao ângulo alfa no outro triângulo, que é o Azão, vai dar um resultado. Que vai ser o mesmo resultado que pegar o ângulo beta, olhar quem está oposto a ele, no caso Bzinho, dividir pelo lado que está oposto ao ângulo beta no outro triângulo, Bzão. E a mesma coisa para o terceiro lado, tá? Sempre que a gente dividir os lados opostos ao mesmo ângulo, a gente tem o mesmo resultado. E professor, como é que eu uso isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Exemplo 1. Identifique a semelhança e determine x. Primeira coisa que eu falei para vocês para identificar a semelhança é achar dois ângulos iguais. Repara no primeiro triângulo, a gente tem um ângulo de 42 graus, certo? No segundo triângulo também, então tem um ângulo comum. Repara no primeiro triângulo, a gente tem um ângulo de 55 graus. No segundo triângulo também, então são dois ângulos comuns. Tranquilo até aqui? Logo eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente sabe que a razão entre os lados opostos ao mesmo ângulo é uma constante. Começo sempre pelo meu x. Escrevo x. X está oposto a qual ângulo? 42. Então, debaixo do x tem que estar um lado que está oposto ao ângulo 42 também. Olha no outro triângulo, o ângulo 42. Que lado que está oposto a ele? 16. Então, debaixo do x tem que ter o 16. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Não? Ó, primeiro, começa com o x. Tá vendo o x? Ele está oposto a qual ângulo? 42. Debaixo do x tem que estar o número que está oposto a 42 também. Olha o 42 aqui. Qual que é o lado que está oposto a 42? 16. Então, debaixo do x, 16. Pegou ou não pegou? Ótimo. Agora, a gente retorna ao primeiro triângulo, o triângulo que tem o x. Qual outro lado a gente tem para trabalhar? 7. 7 está oposto a qual ângulo? 55. Então, debaixo do 7 tem que estar o número que está oposto a 55. Qual outro lado está oposto a 55? 14. Montei. Deu para entender como é que monta ou não? Deu?
Boa. Agora é só fazer conta. Aqui 7 não tem divisão exata por 14. Existe algum número maior que um que divide 7 e 14 ao mesmo tempo? 7. Então eu divido em cima e embaixo por 7 antes de começar, né? Então x sobre 16 é igual 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. 16 está dividindo, como passa para o outro lado? Multiplicando. Debaixo do 16 não tem nada. O que eu coloco? 1, né? Agora a gente pode simplificar antes de fazer as contas, para reduzir os números. 16 dividido por 2 dá quanto? 8. Se 16 dividido por 2 dá 8, 16 some, o 2 some, aparece 8. 1 vezes 8? 8 dividido por 1? 8. 8 o quê? 8 centímetros, porque todas as medidas foram dadas em centímetros. Acabou. Deu para entender? Sim. É só isso? Só. Beleza até aqui? Beleza? Bom, agora vamos para o exemplo B. Repara que os triângulos, eles foram dados separadinhos e bonitinhos. Agora que a gente entendeu essa questão, a gente aumenta um pouquinho o grau de dificuldade. E se os triângulos estiverem um dentro do outro? Como que a gente faz para usar isso? Igual no exemplo B, ó. Repara que aqui eu dei um desenho só, não dei dois desenhos separados. Primeiro passo que o problema pede, identificar a semelhança. Para identificar a semelhança, a gente tem que ter dois triângulos, pelo menos, né? Vocês estão vendo dois triângulos ali ou não? Consegue ver ou não? Sim? Ó, vou evidenciar aqui, ó. Primeiro a gente tem esse triângulo grandão, tranquilo? Dentro dele tem um triângulo pequenininho, você consegue ver? Ótimo. Agora, repara que no triângulo grandão, a gente tem um ângulo de 90 graus, simbolizado pelo quadradinho com o pontinho lá dentro, beleza? No triângulo pequenininho também tem um ângulo de 90 graus, um ângulo comum, beleza aqui? Agora, alguém consegue ver um outro ângulo comum aí? Isso, muito bom. Esse ângulo aqui, ó, que nem foi marcado, eu vou chamar esse ângulo de ângulo tracinho. Esse ângulo tracinho, ele vai ser o ângulo do triângulo grandão e o ângulo do triângulo pequenininho também. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Começo pelo x. X está oposto a qual ângulo? 90. 90, consegue ver? 90. Debaixo do x tem que estar o lado que está oposto a 90. Alguém está vendo o outro lado que está oposto a 90 aí? Hã? Olha o outro 90 aqui. Quem está oposto a esse ângulo de 90? Ó, consegue ver não? 20. Pegou? Pegou ou não? Não? Aqui, ó. Começa pelo x. O x está oposto a 90. Debaixo do x tem que estar o lado que está oposto a 90 também, no outro triângulo. No outro triângulo, quem que está oposto a 90? 20. Pegou ou não? Não, Pode. cadê 90? O 90 é esse quadradinho com pontinho no meio, símbolo do ângulo de 90 graus. Quem está oposto a ele? X, dividido por quem está oposto a ele no outro triângulo. 20. Pegou ou não pegou? Beleza. Ótimo. Agora isso aqui vai ser igual a... Eu comecei no triângulo pequenininho, então tem que voltar ao triângulo pequenininho para pegar a informação. Que outro lado do triângulo pequenininho eu tenho? Hã? Consegue ver não? Ó, no triângulo pequenininho tem um lado x, tem um lado 3 e tem um lado que não tem medida. Eu usei o lado x. Qual outro lado do triângulo pequenininho eu tenho para usar? 3. 3 está oposto a qual ângulo? 12. Não. O do risquinho. Debaixo do 3 tem que estar o lado que está oposto ao ângulo risquinho. Quem que está oposto ao ângulo risquinho além do 3? 12. Deu para entender? Agora a gente faz conta. Bom, não tem divisão exata 3 por 12, mas dá para simplificar. Qual número divide 3 e 12 ao mesmo tempo? 3. Beleza. 3 dividido por 3. 1. 12 por 3? 4. 20 está dividindo. Como passa para o outro lado? Multiplicando. Debaixo do 20 não tem nada. O que eu faço? Coloca 1. Lembra de simplificar antes de continuar a conta. 20 dividido por 4 dá quanto? 5. Então some o 20, some o 4, aparece o 5. 1 vezes 5? 5 dividido por 1? 5 o quê?
metros, porque todas as medidas foram dadas em metros. Tá bom.